E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando, aluno da Unifesp Osasco, e hoje eu vou dar o curso de Progressões, que faz parte do nosso projeto Enem, que é um projeto que visa ajudar os alunos que vão prestar agora o Enem no final do ano com as matérias mais frequentes no livro de matemática. A gente vai passar pela progressão aritmética e pela progressão geométrica, debatendo a sua definição, quais são as suas propriedades e fazendo alguns exercícios para praticar o que for discutido. A gente vai começar pela progressão aritmética e vendo a sua definição. Basicamente, a progressão aritmética é uma sequência onde cada número, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor adicionado de uma constante r. Então, vamos ver algum exemplo aqui. A gente tem essa sequência A, que é uma sequência numérica, que é 3, 5, 7, 9 e 11, e que o primeiro termo, que é o A1 de primeiro termo, é o 3. E se a gente fizer o 5 menos 3, a gente vê que tem uma diferença de 2. Se a gente fizer o 7 menos o 5, uma diferença de 2. O 9 menos o 7, diferença de 2. Então é uma sequência onde se soma 2 a cada um dos seus termos. Então a gente chama isso daqui de uma progressão aritmética, de termo inicial 3 e razão 2. E também a gente percebe que como a gente está somando 2 e está sempre crescendo, que a razão é positiva, a gente chama ela de progressão crescente. Então é uma PA cuja razão é positiva. Agora aqui nesse exemplo B, a gente tem o primeiro termo 8 e o segundo termo 4. Se a gente faz esse termo menos esse termo, a gente obtém menos 4. O terceiro termo menos o segundo termo, menos 4. O quarto termo menos o terceiro termo, menos 4 de novo, o que caracteriza uma progressão de primeiro termo 8 e de razão menos 4. E por sua razão ser negativa, né, menos 4, a gente chama ela de progressão decrescente. Então ela vai diminuindo, tendendo a um número cada vez menor. E aqui nesse exemplo C, a gente tem uma progressão aritmética, que é 5, 5, 5, 5. Então o primeiro termo é o 5. Se a gente fizesse 5 menos 5 é 0. O terceiro termo menos o segundo termo é 0 de novo. Então o termo sempre vai ser igual. Isso que a gente chama de uma progressão constante, que é uma progressão cuja a razão é nula. E como a gente viu, o jeito mais prático de se calcular uma razão é subtrair um termo qualquer do seu antecessor. A única exceção é o primeiro termo, porque o primeiro termo não tem um antecessor para realizar essa conta. Então aqui é a fórmula geral de cálculo de uma razão. Então a razão é qualquer termo menos o termo anterior. Esse n aqui diz qual o termo é. Então se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Então se for o A3, aqui vai ser A3 menos 1, então vai ser o A2. Então é um termo vezes o seu menos o seu antecessor. Bom, agora a gente pode fazer alguns exemplos. A gente pode fazer. Bom, tendo isso, a gente tem agora um exemplo, que é essa questãozinha. Se x menos 1, x, 2x mais 1 e 4x são nesta ordem termos consecutivos de uma PA, determine a sua razão. Então, basicamente, a gente sabe que a razão vai ser sempre igual e a razão é determinado termo menos o seu antecessor. Então, aqui o que a gente pode fazer é, dado que 4x, que é esse terceiro termo, menos 2x mais 1 é igual à razão, a gente também sabe que 2x mais 1
mais, ou 2x mais 1, menos x menos 1 também é igual à nossa razão R. O que a gente pode fazer então, já que os dois são iguais a R, os dois são iguais, então a gente pode igualar os dois. Então eu posso escrever aqui 4x menos 2x mais 1 é igual a 2x mais 1 menos x menos 1. Então aqui a gente resolve, né? 4x, então a gente faz aqui, ó. 4x menos 2x dá 2. 2x menos com mais 1 dá menos 1, que é igual a 2x menos x, que dá o próprio x, o 1 menos o menos 1, então dá 1 mais 1, então que dá mais 2. Então a gente pode passar esse x aqui subtraindo, então a gente tem 2x menos x, que é igual a 2, passa esse menos 1 somando, mais 1. Então 2x menos x, a gente vai ter aqui que x igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Agora que a gente sabe o valor de x, a gente pode substituir em qualquer uma dessas duas expressões aqui. Então vamos fazer 4x menos 2x mais 1, que é igual ao R. O que dá 4x menos 2x dá 2x, 2x mais 1 igual a R. A gente tem aqui então que 2, o x é 3, né? Então a gente tem 6 aqui, 6 mais 1 igual a R. R igual a 7. Beleza? Um exercíciozinho aí pra gente ir treinando, né? Sempre lembrar essa propriedade aqui da razão, que a razão é sempre um termo qualquer, menos o seu termo anterior. Agora, a gente vai dar uma olhada na fórmula do termo geral de uma PA. Então, o que seria essa fórmula do termo geral? É como chegar ao valor de qualquer termo de uma progressão aritmética. Então, o valor do termo 5, o valor do termo 6, ou o valor do termo 200. Tendo a razão e tendo o valor de outro termo, a gente consegue fazer essa conta. Então, basicamente aqui, ó, dada uma PA, né, A1, A2, A3, A4, eu tenho que A2 é igual a 1 mais R. Então, é o valor anterior mais a razão. Normal. Aqui, o A3, ele também vai ser o seu valor anterior, que é o A2, né, o termo anterior, mais R. Só que eu também posso escrever esse A2 como A1 mais R. A1 mais R mais R, que vai ser igual a esse termo A3. Então, no final das contas, o termo A3 é igual ao termo A1 mais duas vezes a razão. Aqui, ó, o termo A4, o termo anterior dele é o A3. Se eu somar ele com R, eu tenho aqui o A4. Mas eu lembro pela outra conta aqui de cima que o A3 ele é igual a 1 mais 2 R's. Então, eu posso somar os R's e fazer tudo sempre em função de A1. Então, eu tenho que A4 vai ser o A1 mais 3 vezes o R. E assim
sucessivamente. A fórmula para o quinto termo de uma PA é A1 mais os 4Rs. Do sexto termo, A1 mais 5Rs. E assim a gente consegue generalizar essa fórmula como AN, então um termo qualquer, é igual a A1 mais N menos uma vezes o R. Então, se eu quero o sexto termo, eu tenho que multiplicar aqui por 5. Se eu tenho o vigésimo, aqui pelo 19º. Sempre subtrair um valor do que você quer encontrar. E aqui também uma fórmula, né, uma observação de uma fórmula mais generalizada, que é AN igual a K mais N menos K. Então, que na realidade é a mesma coisa que aqui, né? Se você for ver nessa geral, 1 a 1, aqui é 1 e aqui é 1 também. Mas se eu não tiver o valor do termo 1, o primeiro termo, eu posso usar o valor do segundo termo. Só que em vez de subtrair 1, eu subtraio 2. Então aqui, ó, A6 é igual a A2 mais 4R, que é N, que é 6, o K, que é 2, 6 menos 2, 4, 4R. E assim a gente consegue generalizar o máximo possível dessa conta. Dado isso, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos aqui rápidos. Então vamos ver aqui os exemplos. Numa progressão aritmética de termo 1 igual a 11, então eu sei que o meu termo 1 ele é igual a 11. Sabe-se que a razão vale 3, então eu já tenho uma razão aqui. Razão é igual a 3. Determine o 10º termo dessa PA, beleza? Então a gente lembra aqui a 10 é igual o A1, né? Mais 10, por que 10? Porque é o 10º termo que eu quero, menos 1, né? Por que 10 menos 1? Porque o termo que eu tenho de referência é o primeiro termo. Então eu vou subtrair esse primeiro termo. 10 menos 1, R. Então, substituindo tudo isso daqui, eu tenho A1 é igual a 11, que é mais 9, que é o 10 menos 1, vezes R. O R, que é 3. Então, 9 vezes 3. Só que eu tenho que é igual a 11 mais 9 vezes 3, 27, 38. Então, através dessa fórmula, eu tenho que o 10º termo dessa PA é igual a 38. Beleza? Agora aqui, exercício B. Determine a razão da PA cujo o 10º termo, o primeiro termo, é 22 e o sexto termo é 6. Então, eu sei aqui que A6 ele é igual a A1 mais aqui 6, porque é o termo que eu quero descobrir, né? O termo isolado aqui, menos o 1, que é o termo que eu tenho de referência, vezes o R, que eu não sei. Então, vamos reescrever essa fórmula com os valores. A6 é menos 32, que é igual ao A1. O A1, que é o primeiro termo, que é 22. Mais 5, né? 6 menos 1, 5. 5R. Eu posso passar isso aqui agora. Isolo o R, né? Menos 32 menos 22, que é igual a 5R.
Isolando o R, resolvendo a conta, né? Menos 32 com menos 22 é igual a menos 54. Passo 5 dividindo. Ele está multiplicando aqui o R, né? Ele vai passar dividindo. Menos 54 sobre 5, que é igual a R. Tranquilo? Aqui a gente descobriu a razão. Quem quiser pode fazer a conta na calculadora e descobrir o número certinho na vírgula, né? De qual que é a razão. Mas aqui a gente pode continuar já para o exercício C. Aqui no exercício C a gente tem que a soma do primeiro com o terceiro termo de uma PA é igual a 16. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui que A1 mais A3 vai ser igual a 16. Certo? E eu também tenho aqui a soma do quarto termo com o sétimo termo vale menos 5. Então, A4 mais A7 é igual a menos 5. Aqui nessa primeira conta, existe uma propriedade, que a gente vai ver no próximo slide, que é o valor do meio entre dois termos é igual à média aritmética deles. Mas isso eu explico melhor no próximo slide. E vamos fazer aqui a dedução, né, dessa conta. Porque de onde que sai essa propriedade? Então vamos reescrever. O A1 eu escrevo ele como A1 mesmo. E o A3 eu posso, segundo aquela fórmula que a gente viu, né, do termo geral, eu posso reescrever ela em função de A1. Então o A3 ele vai virar para mim aqui A1 mais 2R. Lembra, se eu tiver o A1, adicionar a razão uma vez, eu tenho o A2. Se eu adicionar a razão duas vezes, eu tenho o A3. Então, esse valor aqui é igual ao valor de A3. E isso daqui é igual a 16. Então, eu tenho que 2A1 mais 2R's é igual a 16. Eu posso agora dividir tudo por 2. Se eu dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo valor, a igualdade continua a mesma. Então, se eu dividir tudo por 2, eu tenho que A1 mais R é igual a 8. E quem que é A1 mais R? A1 mais R é a mesma coisa do que o A2. Então, a partir disso, eu tenho que A2 é igual a 8. Beleza? Então, agora eu sei qual que é o valor de A2. O que eu posso fazer agora é reescrever essa função inteira aqui em função de A2, com aquela fórmula geral lá que a gente tinha olhado. Então, vamos fazer aqui. O A4, ele vai ser o A2 mais 4 menos 2, né? Porque é o termo que eu estou referenciando e o termo que eu tenho como para fazer a referência. Então, mais 2 vezes o R. Tudo isso aqui mais o A7. Quem que é o A7? É o A2. O A2 mais é 7 aqui, o A2 aqui, 7 menos 2, 5. Então, 5R. Tudo isso igual a menos 5. A partir disso agora, eu posso fazer as somas, né? Aqui eu tenho 2A2, 2A2
2 mais 7 R's, que é igual a menos 5. Eu também sei que o A2, né, é igual a 8, 2A2 é 16, então eu tenho que 16 mais 7 R's é igual a menos 5. Eu vou apagar um pouco aqui, ó, só para a gente continuar as contas. Então vamos passar para lá. Marcar texto não. Caneta. Então aqui eu tenho 16 mais 7R, que é igual a menos 5. Deixo o 7R aqui. Igualo ele ao menos 5 menos 16. Menos 5 com menos 16 dá menos 21. 7 dividido por menos 21 dá menos 3, que é igual a R. Beleza? Eu vou apagar o resto aqui agora. Só para a gente ter um espacinho para terminar o exercício. Que agora a gente descobriu qual que é o valor de R. A gente tem o valor de A2 também, que é 8, né? A gente tem o valor de R. Então agora vamos descobrir o A1. Se A2, né, é igual a 8, eu tenho que 8 é igual a 1 menos 3, que é a nossa razão. Então eu tenho que A1 é igual, o menos 3 vai passar somando, né? O A1 é igual a 11, beleza? Então agora eu posso determinar, eu tenho, né, a razão, eu tenho o A1 e eu posso determinar o 12º termo dessa progressão. Então aqui, A12 é igual a o A1, que é 11, mais como aqui é o A1, né, e aqui é o A12, vou fazer 11 vezes o meu R. Quem que é o meu R? Meu R é o menos 3. Logo eu tenho aqui que A12 é igual a 11 mais menos 33. Logo, o A12 é menos 22. Beleza? Bom, agora a gente pode passar para as propriedades. E aqui a gente vai ver as duas propriedades da PA. A primeira, que foi a que eu comentei anteriormente, é essa aqui. Dados 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Então aqui, ó, A, B, C. O valor de B é igual a mais C dividido por 2. A gente viu aquela deduçãozinha lá naquele exemplo, né? E a gente viu que chega a... que a gente viu que o valor de A2, né, tinha A1 e A3, que era igual a 16, e a gente encontrou que o A2 era igual a 8. Então, essa propriedade aqui vale, a gente poderia não ter deduzido e só utilizado essa propriedade diretamente. E a segunda propriedade é que em uma PA com N termos, a soma dos termos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Então, basicamente, aqui, ó, A1 mais AN é igual a A2 mais AN menos 1. Então, basicamente, se fosse aqui
A1 mais A8, por exemplo, é igual a A2 mais A7, que é igual a A3 mais A6. Essas somas têm o mesmo valor, beleza? E aqui agora a gente passa para a soma dos n termos de uma PA. Então, se a gente quiser saber como somar determinados números de uma PA. Aqui a gente tem a fórmula, né, que é a soma dos primeiros n termos, Sn, é igual a A1 mais AN, então é o primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos, dividido por 2. Então, vamos resolver um exercíciozinho aqui, para exemplificar. Então, uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 36, então A1 igual a 36. Sabe-se que a razão vale menos 3. Razão igual a menos 3. Determine a soma dos 12 primeiros termos dessa PA. Então, dada a fórmula aqui, né? A soma dos 12 primeiros termos de uma PA é igual a A1, quem que é 1 é 36. A N, quem que é a N? É o A12, né? Nesse caso, então. A12 é igual a A1, né? Que é o 36. Mais 11 vezes a razão, que é menos 3. A gente tem aqui, então, menos 33. 36 menos 33, que é igual a 3. Beleza? Então, a gente tem 36 mais 3, vezes o número de termos, que é 12, dividido por 2. A gente pode cortar esses dois aqui. Vai ficar, então, 39 vezes 6. Fazer uma conta rápida aqui de 39 vezes 6 na calculadora. Deixa eu pegar aqui rapidinho. 39 vezes 6 é igual a 234. Então, a soma dos 12 primeiros termos de uma progressão aritmética de primeiro termo 36 e razão menos 3 é igual a 234. Bom, agora a gente vai falar sobre progressão geométrica, né? Entrar nessa segunda parte da nossa aula. E, de novo, a gente vai começar pela definição. Bem, vocês vão ver que a definição é muito parecida com a da aritmética. A progressão geométrica é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante Q. Então, o que mudou? Ao invés de cada termo ser igual ao seu antecessor somado, agora ele é multiplicado por uma razão. E como mudou a progressão, a gente só muda a razão, o nome dela de R, para quê? Aqui a gente tem alguns exemplos de progressões geométricas. Esse exemplo A que vai de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, que a gente vê aqui que o primeiro termo é positivo, 1, e a razão é positiva também. Então, a gente tem aqui uma progressão crescente. Aqui a gente tem S de menos 25, menos 5, menos 1, onde A1 é negativo e Q é positivo. Então, ela aqui também é crescente, né? Ela está aumentando conforme... A razão não é negativa, não. Aqui é negativo o primeiro termo e a razão é positiva. Então, continua crescente a nossa PG. Aqui, a gente tem uma progressão, né? Com o primeiro termo 6 e a razão menor que 0. E o que vai acontecendo aqui é uma progressão decrescente. Então, 6, 3, 3,5, 3,3 quartos, 3 oitavos. E aqui a gente tem outra decrescente, que é um número negativo, o primeiro termo negativo, que é o menos 6, e a razão
positiva. Então vai sempre de cada vez mais diminuindo a progressão. Aqui nesse exemplo E, a gente tem 3, menos 6, 12, menos 24. Isso aqui é o que a gente chama de progressão alternante ou oscilante, que é quando começa com um primeiro termo positivo ou negativo, mas a razão é menor do que 2. Então ele vai sempre alternar entre o número maior e um menor, o maior, o menor, o maior e o menor. Aqui a gente tem essa progressão que é 555, que é uma PG, de razão 1. Ela é o que a gente chama de constante, né? Ela é muito parecida com a constante da aritmética também, mas em vez da razão ser 0, ela é 1. E aqui a gente tem a G e a H, que são singulares, né? São progressões singulares. Começa com 7, vai multiplicando por 0 e se mantém em 0 até o final da progressão, porque a razão é 0. Aqui tem a definição, né, dos tipos de PG. Então, a crescente é quando o primeiro termo é maior do que 0 e a razão é maior do que 1. Ou quando a primeiro termo é menor do que 0 e a razão está entre 0 e 1, no valor decimal. Beleza? Decrescente, quando o primeiro termo é maior que 0 e a razão está entre 0 e 1. Ou quando o primeiro termo é menor que 0 e a razão é maior do que 1. Alternante ou oscilante, quando a razão é menor do que 0. Constante ou estacionária, quando Q é igual a 1. E singular, quando Q é igual a 0 ou a 1 é igual a 0 também. Agora aqui a gente tem o cálculo da razão de uma PG. E como a gente chega bastante a lógica da aritmética, né? Como o segundo termo, por exemplo, da aritmética é a soma do primeiro mais a razão. E para achar a razão a gente faz o segundo termo menos o primeiro. Então a operação oposta. Aqui, como a gente está sempre multiplicando um termo pela razão, aqui é só a gente dividir o segundo termo, ou o termo n, pelo termo n menos 1. Então assim a gente calcula a nossa razão. Aqui tem uma questão para a gente treinar. Então vamos ler aqui. Adicionando-se a mesma constante a cada um dos números 3, 6 e 10, nessa ordem obtém-se uma progressão geométrica de razão igual a... Então vamos aqui, ó. O que ele está falando para a gente? Se a gente adicionar a mesma constante a cada um dos números. Qual constante é essa? Não sei. Pode ser qualquer constante. Então a gente tem essa progressão aqui. 3 adicionado, né? Mais uma constante qualquer, uma constante x. A gente tem 6 adicionado a uma constante qualquer x. E a gente tem 10 adicionado a uma constante qualquer x. E aí, para fazer esse exercício, a gente quer saber qual que é a razão dessa progressão aqui. Então, para fazer isso aqui, a gente vai usar uma propriedade, que a gente vai falar mais sobre ela depois, mas eu já vou apresentar ela aqui, que é igual àquela do termo do meio da PA, que é a média aritmética dos dois termos externos. Aqui, em vez de ser a média aritmética, é a média geométrica. Então, a gente poderia ter que, tipo, sendo aqui A, aqui B e aqui C, a média geométrica é B ao quadrado é igual a A vezes C. Então, a gente reescrevendo isso daqui com os valores, né, da progressão, a gente tem 6 mais x. Tudo isso daqui ao quadrado, que é igual a 3 mais x vezes 10 mais x. Então aqui a gente pode expandir, né? Realizar essas contas, tirar esse produto notável. Esse produto notável aqui é o quadrado do primeiro, 36, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 12x, mais o quadrado
do segundo, produto notável, isso daqui. A gente iguala e faz essa multiplicação, né? Então, 3 vezes 10, 30. 3 vezes x, 3x. Então, 30 mais 3x mais x vezes 10 mais 10x mais x quadrado. Beleza? A gente pode cortar esses dois x quadrados aqui e a gente vai ter a expressão 36 mais 12x, que é igual. Vamos fazer a soma aqui já. 30 mais 13x. Aí aqui a gente pode só isolar cada das coisas, né? Então a gente passa esse 30 subtraindo, 36 menos 30, fica 6. E 12, a gente vai passar ele para cá, né? Subtraindo 13x, 13x menos 12x, x. Logo aqui, a gente tem que 6, que x é igual a 6. Aí agora, a gente pode só substituir, né? Vamos substituir aqui no C e no B, então, fazer assim, ó. É Q igual 10 mais x sobre 6 mais x, que é a razão entre o termo, né, e o seu antecessor. A gente substitui o x aqui, fica 10 mais 6, 16. Aqui fica 6 mais 6, fica 12. Substitui tudo por... divide, né, tudo por 4 aqui. Divide por 4 por 4. A gente tem isso aqui é igual a 4 sobre 3. A razão dessa progressão aqui é igual a 4 sobre 3, alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo slide. Aí agora a gente tem a fórmula geral do termo de uma PG, que a gente sempre também vai lembrar muito da aritmética, tá? Que tinha o termo A1 também, só que em vez de somar a gente está multiplicando. Em vez de estar multiplicando por n vezes o R, a gente está multiplicando por Q elevado a n vezes. Porque quando a gente repete uma multiplicação várias vezes, a gente está fazendo um expoente, né? Então, segue a mesma regra aqui também da aritmética, que é n menos 1, porque é o número de vezes que falta para A1 chegar em AN. E aqui também é aquela generalização que a gente também viu na aritmética. Então, vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Numa progressão geométrica de primeiro termo igual a 32, então eu tenho A1 igual a 32. Sabe-se que a razão vale 1/4. Então, Q igual a 1/4. Quando a gente vê aqui, a gente já vê um termo positivo, dividido por uma razão entre 0 e 1. A gente sabe que então ela é decrescente, tá? Então a gente agora tem que determinar o sétimo termo dessa PG. Como vai ficar? A7 vai ser igual ao nosso A1 vezes a nossa razão, né, que é o Q, 1 sobre 4, vou fazer o mais bonitinho aqui, ó, 1 sobre 4 elevado a n, né, que é o 7, menos 1. Então, elevado a 6. E aqui o nosso A1 é 32, né? 32. Vamos fazer a conta aqui então. Fica... Então a expressão é 32 vezes 1 sobre 4 elevado a 6. Fazendo as contas aqui, vou pegar aqui na minha calculadora e fazer ela rapidinho. Calculadora.
a gente faz 32 vezes 1 dividido 16 dividido... Não, desculpa. A gente faz por 32 vezes 1 dividido por 4 elevado a 6. O que dá aqui o resultado de 0,0078. Beleza? Bom, a gente pode agora resolver aqui a questão B, que é: determine a razão da PG, cujo terceiro termo é 1 dividido por 27 e o sétimo termo é 81. Qual que vai ser a nossa estratégia para resolver isso daqui? A gente vai reescrever cada um desses termos em função de A1. Como que a gente faz isso? Usando aquela fórmula geral da PG. AN vai ser igual a A1 vezes Q N menos 1. Então, como a gente vai fazer isso? O terceiro termo, que é 1 sobre 27, ele é igual a A1 vezes Q. É o terceiro termo, né? O N é 3, então 3 menos 1, 2. Q elevado a 2. A gente pode reescrever isso como 3 elevado a menos 3, né? Que é uma forma de reescrever esse 1 sobre 27. A gente já passa esse Q elevado a 2 aqui dividindo. Q elevado a 2. E a gente isola o nosso A1. Então, a gente escreveu esse terceiro termo em função de A1. A gente tem o valor de A1 aqui. Beleza? Então, a gente vai fazer isso agora com o sétimo termo de novo. O sétimo termo é 81, que é igual a A1 vezes Q. O N é 7. 7 menos 1, 6. Q elevado a 6. A gente pode reescrever isso, né? O 81 a gente pode reescrever como 3 elevado a 4 dividido pelo nosso Q a 6, né? Q a 6, que é igual a 1. Beleza? E agora, a gente pode simplesmente igualar essas expressões. Vocês concordam comigo que A1 é igual a 1? Então, essa expressão é igual a essa daqui. Então, eu posso escrever aqui 3 elevado a menos 3 sobre Q 2 é igual a 3 a quarta dividido por Q6. Então, a gente reescreve, né, essa função aqui. E a gente vai ter que Q a sexta dividido por Q a segunda é igual a 3 a quarta dividido por 3 a menos 3. Agora aquela regra do expoente, né? Expoentes com a mesma base e a divisão entre eles, a gente só subtrai um pelo outro. Então, isso aqui é igual a Q de 6 menos
2, que é igual a 3 de 4 menos 3. Aqui então a gente tem que a quarta é igual a 3 sobre 7. E a gente pode continuar aqui só para resolver e deixar esse Q isolado. Então a gente deixa assim, ó. Que, deixa eu apagar isso daqui. A gente escreve assim, ó. Que a quarta é igual a 3 a quarta vezes 3 a terceira. A gente aplica a raiz quarta em tudo, né? Então, que a quarta raiz de 4 é igual a raiz de 4 de 3 a quarta vezes raiz de 4 sobre 3 a terceira. Então a gente corta. A gente fica aqui que é igual a 3 vezes raiz quarta de 27. Beleza? Agora vamos falar um pouco das propriedades, né? A propriedade que eu disse antes, que é muito parecida com a da média aritmética, né? Da sequência de 3 termos, que é dado 3 termos consecutivos de uma PG. O termo do meio é a média geométrica entre o seu antecessor e o seu sucessor. Então, ABC, B ao quadrado vai ser igual a A vezes C. E a segunda propriedade diz: numa PG com N termos, o produto dos termos dos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. Então é aquela mesma coisa da PA. Só que em vez de ser sobre a soma, a gente fala sobre o produto. E agora a gente aqui tem uma questão sobre a soma dos N termos de uma PG. A gente tem essa fórmula aqui, né? Dado uma progressão A1, A2, A3 e A4. A gente tem a soma dos N primeiro termos. Aí, baseado com isso daqui, a gente consegue somar os primeiros termos. Então, bom, e dado o nosso A2 igual a 2 e o A2 igual a 5, o que a gente pode fazer novamente é reescrever esses termos em relação ao primeiro, utilizando a fórmula geral dos termos da PG. Então, a gente tem que A2 vai ser igual a A1 vezes Q. O N é 2, o K é 1, então fica Q elevado a 1. A gente pode agora reescrever com os valores, né? Então, A2 que é 2 é igual a A1 vezes Q. E agora, isolando o A1, a gente tem que A1 é igual a 1, que é igual a 2 sobre Q. Agora a gente faz a mesma coisa para o quinto termo. O quinto termo é 16. Então a gente já faz assim direto. 16, que é igual a A1, é o quinto termo, então 5 menos 1, 4. Então, Q elevado a 4. Agora a gente pode isolar o A1. Então aqui a gente vai ter que 16 sobre Q a quarta é igual a A1. Agora a gente pode igualar, né? Se aqui é 1, aqui é 1. Essas duas expressões são iguais. Então a gente pode fazer 2 sobre Q
é igual a 16 sobre Q a quarta. Para finalizar, a gente pode reescrever isso como Q a quarta sobre Q, que é igual a 16 sobre 2. A gente já vê aqui, né? O Q é 2, o Q a quarta é 16, então a gente já pode deduzir a partir disso que Q é igual a 2. Beleza? Então agora a gente já tem a razão, a gente tem o valor do segundo termo, a gente pode descobrir o primeiro termo. Então, A1, A2, né, na verdade, é igual a 1 vezes Q. Então, logo, né, 2 é igual a A1 vezes 2. Passo 2 dividindo, né, e a gente vai ter que A1 é igual a 1. A gente tem agora o A1 para colocar na fórmula e a gente já pode resolver a equação. Vamos limpar aqui para poder resolver. Vamos aí, apagando aqui agora. Então vamos escrever aqui. A gente sabe que o A1 é igual a 1 e que o Q é igual a 2. Então a gente pode começar a reescrever a fórmula. S de 6, né? A soma dos 6 primeiros termos é igual a 1, que é 1, vezes Q, que é 2, elevado ao N, que é o número de números, que é elevado a 6, menos 1, dividido por Q, que é 2, menos 1. Então aqui é 1, 2 menos 1, 1. Nossa expressão vai ficar assim, ó. S6 é igual a 2 a sexta a menos 1. 2 a sexta é 32. Então aqui a gente tem que é igual a 32 menos 1. Isso aqui é igual a 31. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso curso de progressões aritméticas e progressões geométricas. E a gente acaba por aqui hoje. Boa prova para todos, bom Enem e muito obrigado.